Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Em se tratando de norma constitucional de eficácia contida, o legislador ordinário integra-lhe a eficácia mediante lei ordinária, dando-lhe execução mediante a regulamentação da norma constitucional. Questão errada. A necessidade de regulamentação para a produção de todos os efeitos é característica da norma constitucional de eficácia limitada e não das normas de eficácia contida. Banca CESP, TRE, 2015. Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta e imediata, classifica-se a norma que assegura esse direito como norma de eficácia contida ou prospectiva, uma vez que a incidência de seus efeitos depende da edição de normas infraconstitucionais, como a de implementação de programa social, que dê concretude a tal direito. Questão errada. O direito à educação não é norma de eficácia contida, mas sim norma de eficácia limitada. Para a incidência de seus efeitos, é necessária a edição de normas infraconstitucionais e da implementação de políticas públicas. Artigo 5º, parágrafo 1º, Constituição Federal de 88. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2014. As normas constitucionais de eficácia limitada não produzem qualquer efeito no momento de sua entrada em vigor, dada a necessidade de serem integradas por meio de emenda constitucional ou de lei infraconstitucional. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, produzem imediatamente, desde a promulgação da Constituição, efeito negativo e efeito vinculativo. Efeito negativo: revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se oponham a seus comandos. Efeito vinculativo: obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras sob pena de haver omissão inconstitucional. Banca CESP, TRE, 2013. As normas constitucionais de eficácia plena não admitem qualquer tipo de regulamentação legal. Questão errada. Apesar de não dependerem de nenhuma norma infraconstitucional para produzirem todos os seus efeitos, não há óbice a que sejam regulamentadas. Banca CESP, TRT, 2013. Conforme previsão constitucional, o exercício do direito de greve, no âmbito do serviço público, depende de regulamentação infraconstitucional. Questão correta. O direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para ser exercitável. Banca CESP, DPEM 2013. Normas programáticas que não são de aplicação imediata explicitam comandos e valores e têm como principal destinatário o legislador. Questão correta. As normas programáticas são normas de eficácia limitada, possuindo aplicação imediata. Elas definem diretrizes a serem implementadas pelo legislador ordinário, que é o seu principal destinatário. Banca CESP, TCE, 2013. Constitui exemplo de norma programática a norma constitucional que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Questão correta. A questão faz referência ao artigo 215 da Constituição Federal de 88, entre aspas. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. É norma programática que impõe ao Estado
o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Bancasesp, MPU 2010. As normas constitucionais de eficácia limitada são desprovidas de normatividade, razão pela qual não surtem efeitos nem podem servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Questão errada. Essas normas possuem normatividade, apresentam eficácia mínima e efeito vinculante desde a sua edição, produzindo, desde logo, os seguintes efeitos: revogação das disposições anteriores em sentido contrário e impedimento da validade de leis posteriores que se opuserem a seus comandos. Bancasesp, MPU 2010. As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo. Por isso, sua aplicabilidade é direta, ainda que não integral. Questão errada. As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo. Por isso, sua aplicabilidade é direta. E mais, por produzirem todos os seus efeitos desde sua edição, apresentam aplicabilidade integral. Bancasesp, STJ 2008. Normas de eficácia limitada são aquelas que dependem da edição de outra norma da mesma estatura jurídica para que possam produzir efeito. Questão errada. É correto que as normas de eficácia limitada precisam da edição de outra para produzirem todos os seus efeitos. Mas a norma regulamentadora não terá a mesma estatura jurídica. Ela será uma lei situada hierarquicamente abaixo da Constituição. Bancasesp 2015, TCE, Inspetor. Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgue o item seguinte. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis da vida social. Item correto. O princípio da intervenção penal mínima sustenta que o direito penal só deve proteger os bens jurídicos mais relevantes à sociedade, fragmentariedade do direito penal, e apenas quando isso for impossível de ser realizado pelos outros ramos do direito, subsidiariedade do direito penal. Bancasesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal. Item errado. Em direito penal, só é vedada a analogia prejudicial ao réu, exatamente por violar o princípio da legalidade. É admitida a analogia favorável ao réu. Bancasesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. Item errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime, pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal. Bancasesp 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória.
Item correto. Este é o entendimento do STF. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. Dado o princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve ser utilizado quando insuficientes as outras formas de controle social. Item errado. Esta é a exata definição do princípio da intervenção mínima. O princípio da fragmentariedade diz que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico, ou seja, o direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Banca CESP 2015, TJ, cargo juiz. Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Item correto. O princípio da lesividade diz que uma conduta só pode ser penalmente relevante quando afeta bens jurídicos de terceiros, causando, portanto, lesão a alguém diferente do próprio indivíduo, de maneira que a autolesão, lesão a bens jurídicos próprios, não pode ser considerada crime. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Após a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime de corrupção passiva em concurso com o de organização criminosa, o promotor de justiça requereu o arquivamento do ato processual por insuficiência de provas, pedido que foi deferido pelo juízo. Contra essa decisão, não houve a interposição de recursos. Nessa situação, mesmo com o arquivamento do inquérito policial, a ação penal poderá ser proposta desde que seja instruída com provas novas. Questão correta. Neste caso, como o arquivamento foi fundamentado na ausência de provas, é perfeitamente possível que futuramente sejam retomadas as investigações desde que haja notícia de prova nova, na forma do artigo 18 do CPP. Igualmente, é possível que futuramente seja ajuizada a ação penal, súmula 524 do STF, desde que instruída com provas novas. Banca CESP 2018, Polícia Civil, investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento do inquérito policial de forma implícita. Questão errada. O arquivamento implícito é rechaçado pela jurisprudência dos tribunais superiores, já que o princípio da indivisibilidade não vigora na ação penal pública. CESP 2018, PC, Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público? Item errado. Caberá recurso ao chefe de polícia, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Banca CESP 2017, TRF, cargo técnico judiciário. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Item correto. O arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada material, podendo a autoridade policial proceder a novas diligências, mas isso só poderá ocorrer caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP.
Observação: apesar de aparentemente incompleta, assertiva, o CESP entendeu que a afirmativa está correta. Banca CESP 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. Antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio. Item correto é a exata previsão contida no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, que exige uma verificação prévia da procedência das informações. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não fornecer o mínimo indispensável para se proceder à investigação. Item errado: a autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2016. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não apresenta força jurídica vinculante, entretanto, consagra a ideia de que, para ser titular de direitos, a pessoa deve ser nacional de um Estado-membro da ONU. Item errado: a Declaração Universal dos Direitos Humanos universalizou a proteção ao ser humano. Conclusão: os direitos devem ser reconhecidos a todos os seres humanos, sem qualquer tipo de condicionante ou discriminação. Banca CESP DPE 2012. Julgue o item abaixo. A mudança de nacionalidade é direito assegurado pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Item correto. Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 15, inciso 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Banca CESP DPU 2010. Julgue o item abaixo. Segundo determinação das Nações Unidas acerca do uso da força, os governos devem garantir que a utilização arbitrária ou abusiva da força ou de armas de fogo pelos policiais seja punida como infração penal nos termos da legislação nacional. Item correto. A atuação estatal deve ser autorizada nos estritos limites legais, principalmente quando se trata de atos que atentam contra a vida das pessoas. Banca CESP 2013. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é mais restrita quanto à definição da liberdade de opinião que as convenções americana e europeia sobre direitos humanos, visto que leva em consideração apenas o direito à opinião, não abordando, como fazem as referidas convenções, o direito de formar a opinião. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Conclusão: a liberdade de expressão nesse documento é ampla e inclui a liberdade de formar opinião. Banca CESP TRF 2011. A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata dos direitos de liberdade e igualdade.
Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos envolve duas grandes dimensões. A primeira refere aos direitos de liberdade e a segunda refere aos direitos de igualdade. Banca CESP DPE 2009. A DUDH foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse documento, marco da proteção internacional dos direitos humanos, foi afirmado que o meio ambiente é um direito das presentes e futuras gerações. Item errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não tratou da questão do meio ambiente. Estudante estuda 2020, questão discursiva. Texto de apoio. Lei Complementar número 116, artigo 8º-A. A alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza é de 2%. Parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivo ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta lei complementar. Questão: quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa por ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Conforme Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 4, sanções: benefício tributário indevido, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Estudante estuda 2020, questão discursiva. Texto de apoio. Lei nº 8.429, de 92, artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Questão: conforme doutrina e jurisprudência, esse rol de princípios é exemplificativo ou taxativo? Justifique. O rol de princípios mencionado em seu artigo 11, honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade, é exemplificativo, ou seja, a violação a qualquer princípio da administração pública caracteriza ato de improbidade administrativa. Conforme Maria Silvia Zanella de Pietro, entre aspas, a rigor, qualquer violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da moralidade, do interesse público, da eficiência, da motivação, da publicidade, da impessoalidade e de qualquer outro imposto à administração pública pode constituir ato de improbidade administrativa. No entanto, há que se perquirir a intenção do agente para verificar se houve dolo ou culpa, pois, de outro modo, não ocorrerá o ilícito previsto na lei, como se verá no item subsequente. Conforme STJ, nem toda violação ao princípio da legalidade configura ato de improbidade administrativa. É imprescindível a sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do agente público. Conclusão: a caracterização destes atos, mesmo exigindo conduta dolosa, pode resultar de qualquer ação ou omissão, e mais,
A existência de efetivo prejuízo aos cofres públicos é irrelevante para a caracterização dos atos violadores de princípios. Estudante estuda 2020, questão discursiva. Texto de apoio, Lei nº 8.429, de 92, artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Questão: o artigo 12 concentra, para cada modalidade de ato de improbidade, a previsão das sanções aplicáveis. Tais sanções possuem natureza penal? Tais sanções não possuem natureza penal. Existem muitas controvérsias doutrinárias a respeito, mas pode-se dizer que a LIA prevê sanções de 3 naturezas para atos de improbidade. 1. Política, suspensão dos direitos políticos. 2. Administrativa, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público e proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios. 3. Ressarcimento ao erário, multa civil e perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. O único crime previsto na LIA está previsto no artigo 19. Constitui crime a representação por atos de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Consulplan Técnico Judiciário 2017. Em relação ao registro de arma de fogo, previsto na Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, é incorreto afirmar que o SINARME expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos em nome do requerente e para a arma indicada, sendo transferível esta autorização desde que o interessado preencha os requisitos legais. Item correto. Lei 10.826, de 2003, artigo 4º, parágrafo 1º. O SINARME expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos em nome do requerente para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização. Bancacesp, DEPEN, Agente 2015. Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão. Item errado. Ética e moral não são considerados sinônimos. Ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por sociedade. Bancacesp, Suframa, Analista 2014. Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Item correto. A moral está relacionada com a cultura e a tradição num determinado grupo, num dado momento histórico. Bancacesp, ANEEL, Técnico 2010. A ética tem como objetivo fundamental levar às modificações na moral, com aplicação universal, guiando e orientando racionalmente e do melhor modo a vida humana. Item correto. A ética pretende ter um caráter científico
e seu objeto de estudo são as ideias e atitudes humanas relacionadas à moral e, ampliando o conceito, à busca da felicidade. Bancasesp, AGU 2010. A ética ocupa-se de questões subjetivas, abstratas e essencialmente de interesse particular do indivíduo, sem relação com valores ou condutas sociais. Item errado. Tanto a ética quanto a moral ocupam-se da conduta humana. De um lado, a moral prescreve a conduta, do outro, a ética busca compreendê-la. Bancasesp, Caixa Econômica Federal, 2010. Acerca da relação entre ética e moral, é correto afirmar que, a partir do estudo da ética, pode-se considerar uma visão utilitarista em que a verdade de uma proposição consiste no fato de que ela é útil, tendo alguma espécie de êxito ou satisfação. Item correto. Utilitarismo é uma doutrina ética que encara a ação como forma de busca do bem-estar. Tem fundamento em Aristóteles e na importância que ele dá à ação humana. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que o particular pode ser considerado de maneira isolada sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 3º, o particular não pode ser considerado de maneira isolada sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, mas apenas quando houver também a responsabilização de um agente público. Para ser alcançado por uma sanção da LIA, o particular deve ter atuado conjuntamente com o agente público. A. Induzindo o agente público ao cometimento do ato de improbidade. B. Concorrendo com ele para sua prática. Ou C. Se beneficiando do ato ilegal, direta ou indiretamente. Estudante estuda, 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que atos de enriquecimento ilícito, artigo 9º, e violação aos princípios, artigo 11º, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa ou culposa. Item errado. Conforme Lei nº 8.429, de 92, os atos das categorias de enriquecimento ilícito, artigo 9º, violação aos princípios, artigo 11º, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa. Observação: no caso dos atos que causem prejuízo ao erário, artigo 10, as sanções poderiam ser aplicadas se houver, indistintamente, dolo ou culpa, de acordo com o artigo 10, caput. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação, com exceção de presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, inciso 1, receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta,
a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Estudante Estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, receber vantagem econômica de qualquer natureza para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar. Item correto. Lei nº 8.429, de 1992, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 5, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. Estudante Estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito adquirir no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Item correto. Lei nº 8.429, de 1992, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 7, adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Estudante Estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que não constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito receber vantagem econômica para omitir declaração a que esteja obrigado. Item errado. Lei nº 8.429, de 1992, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 10, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Banca CESP, Telebrás, 2015. Redes de comunicação do tipo ponto a ponto são indicadas para conectar, por exemplo, matrizes e filiais de uma mesma empresa, com altas taxas de velocidade de conexão. Item correto. Uma das vantagens de redes ponto a ponto ou par a par é que elas possibilitam altas taxas de velocidade de conexão, uma vez que os dados não passam por intermediários. Banca CESP MJ 2013. Uma rede local LAN permite conectar um número reduzido de computadores entre si, uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geograficamente pequena. A recomendação técnica é de que esse número não ultrapasse 100 computadores. Item errado. A classificação da rede como rede local trata de sua abrangência geográfica e não da quantidade de computadores. Além disso, não existe recomendação técnica que limite a quantidade de computadores conectados em uma rede local. Banca CESP TRE 2012. Redes LAN podem ser providas por mecanismos que estabeleçam a comunicação com fios, sem fios ou com ambos os meios de transmissão. Item correto. Redes LAN podem ser providas por diversos meios, com fio, sem fio ou ambos. Observação:
Quando providas por mecanismos sem fio, ela passa a se chamar WLAN. Banca CESP TRE 2015. A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós. Item errado. Na topologia em anel, não há um computador central. A topologia que possui um computador central é chamada de estrela. Banca CESP, Polícia Federal 2018. A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet e também entre si pode ser realizada com o uso de comutadores, switches, de pacotes, os quais têm como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. Tecnicamente, a questão erra em afirmar que é possível realizar a conexão de equipamentos à internet por meio de switches. Essa é uma função dos roteadores. Switches, por si só, são incapazes de realizar a conexão de computadores à internet. Observação: existem alguns tipos de switches. O switch Level 3, que conseguem realizar funções semelhantes às dos roteadores, mas nem eles conseguem fazer a conexão com a internet sozinhos. Banca CESP, Polícia Federal 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e os outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Em uma rede local que possui a topologia estrela, podem ser utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores? Item correto. Na topologia em estrela, os equipamentos são conectados a um nó central concentrador para integrar a comunicação entre os computadores. Em geral, o nó concentrador pode ser um hub ou um switch. Banca CESP IFAM 2018. É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez. Item errado. A reversão também poderá ocorrer a pedido. São duas modalidades de reversão no Estatuto dos Servidores da União. Primeiro, de ofício, quando junta médica oficial declarar que deixaram de existir os motivos que levaram à aposentadoria por invalidez permanente. E, segundo, a pedido no interesse da administração, aplicável ao servidor estável que se aposentou voluntariamente e, após isso, solicitou a reversão de sua aposentadoria. Banca CESP IFF 2018. De acordo com a Lei nº 8.112, de 1990, em caso de servidor público estável cuja demissão tenha sido invalidada por decisão administrativa ou judicial, deverá ocorrer a: letra A, recondução; letra B, reintegração; letra C, redistribuição; letra D, readaptação ou letra E, reversão. A alternativa correta é a letra B. A reintegração ocorrerá quando for invalidada a demissão por decisão judicial ou administrativa do servidor público. Em tal situação, o servidor retornará ao cargo de origem ou ao cargo decorrente de sua transformação, devendo ser ressarcido de todas as vantagens a que teria direito.
Bancacesp 2018. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Item errado. São formas de provimento de cargo público: 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Logo, promoção é uma forma de provimento. Bancacesp 2018. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Item errado. São formas de provimento de cargo público: 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Logo, promoção é uma forma de provimento. Bancacesp STM 2018. A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a possibilidade de o servidor público, em determinadas hipóteses, pedir remoção para outra localidade, independentemente do interesse da administração pública. Item correto. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, artigo 36. A remoção poderá ser realizada em 3 hipóteses: 1. De ofício, no interesse da administração. 2. A pedido, a critério da administração. E 3. Pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Bancacesp TRE 2017. Renata, servidora pública do Tribunal de Justiça da Bahia, pediu vacância para tomar posse no cargo de técnico judiciário do TRE. Ao final do período de avaliação, Renata foi inabilitada no estágio probatório referente ao novo cargo. O cargo, por ela ocupado anteriormente no TJ, não havia sido provido. Nessa situação hipotética, seu retorno ao cargo anterior se dará por meio de redistribuição. Item errado. O retorno de Renata será pela recondução. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou da reintegração do anterior ocupante. MPE, Promotor de Justiça Substituto 2019. Com relação ao regime instituído pela Lei Federal nº 12.846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, é correto afirmar que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos na lei, ainda que não sejam praticados em seu interesse exclusivo. Item correto. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 2º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. VUNESP, Procurador Jurídico 2019. É correto afirmar, nos termos da Lei nº 12.846 de 2013, responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, que não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Item correto.
Lei Federal número 12.846, de 2013, artigo 16, parágrafo 7º. Não importará, em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado, a proposta de acordo de leniência rejeitada. Bancasesp, Auditor de Controle Interno, 2019. A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 12.846, de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, é correto afirmar que o acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Item errado. Lei Federal número 12.846, de 2013, artigo 16, parágrafo 3º. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. NC Procurador 2019. Conforme a Lei nº 12.846, de 2013, é correto afirmar que a lei é aplicável às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações ou sociedades estrangeiras que tenham sede filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito. Item correto. Lei 12.846, de 2013, artigo 1º, parágrafo 1º. Aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Bancasesp, Assistente de Procuradoria 2019. À luz da Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846, de 2013, as sociedades empresárias consorciadas por força de contrato administrativo são responsáveis solidárias entre si por atos de improbidade administrativa, respondendo irrestritamente uma pelas outras nos âmbitos administrativo, civil e criminal. Item errado. Artigo 4º, parágrafo 2º. As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas, serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. VUNESP, Administrador Judiciário 2019. De acordo com a Lei nº 12.846, de 2013, Lei Anticorrupção, é correto afirmar que o processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. Item correto. Lei nº 12.846, de 2013, artigo 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. FMP Concursos, MPE, Promotor de Justiça Substituto 2017. No que diz respeito à Lei nº 12.850, de 2013, é correto afirmar: considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, até o ajuizamento da respectiva ação penal,
e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Item errado. Lei nº 2.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. FMP Concursos, MPE, Promotor de Justiça Substituto 2017. No que diz respeito à Lei nº 2.850, de 2013, é correto afirmar: ainda que o beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo, desde que haja prévio requerimento das partes. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 12º. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. VUNESP, Prefeitura de Andradina, assistente jurídico e procurador-geral 2017, nos termos do artigo 4º da Lei nº 2.850, de 2013, que trata da colaboração premiada, é correto afirmar que o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia contra quem tenha colaborado efetiva e voluntariamente para a investigação, permitindo a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, desde que não seja o líder da organização criminosa e seja o primeiro a colaborar. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos. Parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador, inciso 1, não for o líder da organização criminosa, inciso 2, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. FGV TJ, Analista Judiciário 2015. De acordo com a Lei nº 12.850, de 2013, a infiltração de agentes depende de requerimento que contém a demonstração, dentre outros, da necessidade da medida e alcance das tarefas dos agentes. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Banca CESP, TRE, Analista Judiciário, Área Judiciária.
Antônio e mais 3 pessoas, todas desempregadas, reuniram-se no intuito de planejar e executar crimes de roubos armados a carros fortes. Nessa situação hipotética, a conduta de Antônio configura crime de associação criminosa, ainda que os agentes sejam 4 e a pena máxima prevista para a prática do crime de roubo seja superior a 4 anos. Item correto. Observação: é semelhante à organização criminosa, porém falta na questão a divisão de tarefas. Por essa razão, trata-se de associação criminosa. Código Penal, artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena reclusão de 1 a 3 anos. FGV TJ, Analista Judiciário, Área Judiciária 2018. De acordo com as previsões da Lei nº 12.850, é correto afirmar que o colaborador, nos depoimentos que prestar, renunciará, na presença da defesa técnica, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Item correto. Lei número 12.850, artigo 4º, parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. FEPESE 2019 SJC. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. FEPESE 2019 SJC. De acordo com a Lei de Execução Penal, é correto afirmar: nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Instituto, AOCP, 2019, Polícia Civil. À luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que considera-se egresso para os fins da Lei de Execução Penal o liberado definitivo pelo prazo de 6 meses a contar da saída do estabelecimento. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 26. Considera-se egresso, para os efeitos desta lei, inciso 1, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, inciso 2, o liberado condicional durante o período de prova. Instituto, AOCP, 2019, Polícia Civil. À luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que, no trabalho externo, o número máximo de presos será de 15% do total de empregados na obra. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 36, parágrafo 1º.
O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. A OCP 2018 SUSIP. São garantidos aos condenados internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que a assistência à saúde do preso e do internado ocorre em caráter apenas curativo e compreende o atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. A OCP 2018 SUSIP. São garantidos aos condenados internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão obrigatória de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 3 meses. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. CESP-TJ, Juiz de Direito 2012. A penitenciária destina-se a condenados à pena privativa de liberdade de reclusão em regime fechado ou semiaberto. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. CESP-TJ, Juiz de Direito 2012. Ao juiz não é permitido modificar, de ofício, as condições estabelecidas para o regime aberto, podendo fazê-lo apenas a requerimento do MP ou da defesa do sentenciado. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Banca CESP, Delegado de Polícia 2013. O crime de lavagem de capitais, delito autônomo em relação aos delitos que o antecedam, não está inserido no rol dos crimes hediondos. Item correto. A Lei de Crimes Hediondos, Lei nº 8.072 de 90, em seu artigo 1º, prevê taxativamente os crimes que são considerados hediondos, não constando o crime de lavagem de dinheiro, sendo o crime de lavagem de dinheiro autônomo em relação aos delitos antecedentes, ante a diferenciação dos bens jurídicos protegidos. Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção. TRF, Segunda Região, Juiz Federal Substituto, 2017. Sobre a lavagem de dinheiro, Lei 9.613, de 98, é correto dizer: somente haverá crime quando o agente ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de um dos crimes antecedentes listados na lei. Item errado. A Lei 9.613, de 98, com as alterações posteriores, é lei de terceira geração da repressão aos crimes de lavagem de capitais, ou seja, admite qualquer infração penal como antecedente à lavagem. Observação:
não há mais um rol taxativo de crimes antecedentes. FCC, Julgador Administrativo Tributário 2015. Sobre o crime de lavagem de dinheiro, é correto afirmar que a Lei nº 9.613, de 98, permitiu o reconhecimento do crime de lavagem de dinheiro, quaisquer que sejam os crimes antecedentes, dos quais resultem os ativos. Item correto. Devido às mudanças trazidas pela Lei 12.683, de 2012, a infração antecedente pode ser tanto contravenção como crime. Observação: o termo correto seria quaisquer que sejam as infrações penais e não crimes antecedentes. IBAD, Agente de Polícia Civil 2017. Quando o autor do crime de lavagem de capitais colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Item correto. Lei nº 9.613, de 98, artigo 1º, parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Banca CESP, PC, Delegado de Polícia Civil 2018. A colaboração premiada nos casos de lavagem de capitais será nula se não contar com a participação do órgão julgador na elaboração do acordo. Item errado. Não será nula, pois o juiz não participará, em nenhum caso, das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, conforme parágrafo 6º do artigo 4º da Lei nº 12.850, de 2013. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que não é crime previsto da lei manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Item errado. Lei 13.869, de 2019, artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei invadir clandestina imóvel alheio sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Item correto. Lei 13.869, de 2019, artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade de ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que
É crime previsto da lei constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito ainda não tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Item errado. Lei 13.869, de 2019, artigo 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Item correto. Lei 13.869 de 2019, artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei utilizar de função pública para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Item correto. Lei 13.869 de 2019, artigo 33, parágrafo único. Incorre na mesma pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Banca CESP PRF, cargo agente administrativo 2012. As palavras polícia, rodoviária e existência recebem acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Item correto. Polícia, rodoviária e existência são paroxítonas terminadas em ditongo. Observação: não se preocupe com essa classificação, porque tanto o crescente quanto o decrescente são acentuados. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ditongo crescente é aquele que cresce em termos fonéticos. Vai da semivogal para a vogal, da átona para a tônica. Banca CESP PGE, cargo analista judiciário de Procuradoria 2019. O emprego de acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Juízo, extraídos são acentuadas pela regra do hiato. Período é acentuada por ser proparoxítona. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Julgue. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal tônica I, formadora de hiato. Item errado. Período é acentuada por ser proparoxítona. Regra do hiato.
Acentua-se I e U tônico, formando hiato com sílaba anterior. Banca CESP, FUB, cargo administrativo, 2013. Mais verbas têm de se traduzir em mão de obra qualificada. A forma verbal tem recebe acento gráfico para indicar o plural. Item correto. Os verbos ter e vir recebem acento diferencial de número. Por exemplo, a verba tem, singular. As verbas têm, plural. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Item correto. Os advérbios bem e mal, se usados como prefixo, pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação: no caso de bem, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer, bem querer, bem feito. No caso de mal, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante, mal criado, mal feito. Questão correta. Banca CESP, CEDU, cargo professor, 2010. A palavra sócia-diretora também estaria corretamente grafada da seguinte forma: sócio-diretora. Item errado. Não existe essa palavra. No primeiro caso, sócia é um substantivo, formando uma palavra composta. Ela é sócia e diretora ao mesmo tempo. Na segunda forma, sócio foi usado como se fosse um adjetivo reduzido da forma social, como em sociocultura. Logo, essas formas não têm qualquer relação. Banca CESP, DPEM, 2013. Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo, dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Julgue o seguinte item. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir condenado a mais de 100 anos, L1, por condenado a mais de 100 anos. Item errado. A é verbo e indica tempo decorrido. Não pode ser substituído por a. O contrário também é verdade. Aqui temos a ligando tempo à palavra condenado. Esse tempo de condenação ainda vai decorrer, então substituir por a causaria erro ortográfico, porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido. CESP, TRF, cargo técnico, 2017. O CDH solicitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que estabelecesse, até o final de 2017, um grupo de peritos internacionais e regionais, por um período de pelo menos um ano, a fim de monitorar e relatar a situação dos direitos humanos no Iêmen. A substituição da expressão afim pelo vocábulo afim não prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Item errado. A fim de indica finalidade. A fim é adjetivo e significa semelhante. Banca CESP, TRF, 2017. A pergunta a respeito da exigibilidade ou não de procedimento licitatório prévio
para a contratação de serviços profissionais de advocacia não comporta uma resposta genérica. Julgue o próximo item. A substituição da expressão "a respeito da" por "acerca da" manteria a correção e o sentido do texto? Item errado. A grafia deve ser "acerca da", pois o sentido é de "sobre a exigibilidade", "a respeito da exigibilidade". Banca CESP, ABIN, Cargo Técnico em Inteligência 2010. Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade, surge a noção de agilidade. Uma agilidade que vem se tornando lugar comum, se não na vida prática das organizações, pelo menos nos discursos. O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado em lugar de senão. Item errado. Temos o clássico par. Senão isso, máximo, ao menos aquilo, mínimo. Logo, senão é separado mesmo. Quadrix 2019 com herp segunda região. P. Fátima não joga futebol e Luiz ouve música. A partir da proposição acima, julgue o item. A negação da sentença P é a sentença Fátima joga futebol e Luiz não ouve música. Item errado. A proposição P é composta pelo conectivo E. A negação é obtida negando os dois componentes e trocando o conectivo E por OU. Afirmação: Fátima não joga futebol e Luiz ouve música. Negação: Fátima joga futebol ou Luiz não ouve música. Banca CESP 2018, Cefaz. A negação da proposição: o IPTU eu pago parcelado. O IPVA eu pago em parcela única. Pode ser escrita como: letra A. Eu não pago o IPTU parcelado ou não pago o IPVA em parcela única. Letra B. Eu pago o IPTU em parcela única e pago o IPVA parcelado. Letra C. Eu pago o IPTU em parcela única ou pago o IPVA parcelado. Letra D. Eu não pago o IPTU parcelado e não pago o IPVA em parcela única. Ou, alternativa E, eu não pago o IPTU parcelado e pago o IPVA parcelado. A alternativa correta é a letra A. As duas coisas ocorrem juntas. Eu pago o IPTU parcelado e eu pago o IPVA em parcela única. Negamos uma proposição composta pelo E utilizando a lei de De Morgan. Nega-se os dois componentes e troca-se o conectivo E pelo conectivo OU. Afirmação: eu pago o IPTU parcelado e eu pago o IPVA em parcela única. Negação: eu não pago IPTU parcelado ou eu não pago IPVA em parcela única. IBFC SDS 2014. Se o valor lógico de uma proposição é falso e o valor lógico de outra proposição é verdade, então o valor lógico do condicional entre eles, nessa ordem, é: letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Letra C, falso ou verdadeiro, ou letra D, impossível de determinar. A alternativa correta é a letra A. Regra: uma proposição condicional só é falsa quando ocorre se verdadeiro, então falso,
nessa ordem. Como ocorreu se falso, então verdadeiro, a composta condicional é verdadeira. Banca CESP 2018, ABIN. Julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional. A proposição, a vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado é consequência da radicalização da sociedade civil em suas posições políticas. Pode ser corretamente representada pela expressão lógica, se P, então Q, em que P e Q são proposições simples escolhidas adequadamente. Item errado. Na questão apresentada, há apenas uma oração. Logo, trata-se de uma proposição simples. Banca CESP, analista 2015. Será passível de punição o agente que praticar ato de improbidade administrativa contra o patrimônio de entidades que recebam incentivo fiscal do governo. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 1º, parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Banca CESP, analista 2014. Constituem atos de improbidade administrativa a permissão, a facilitação e a concorrência para o enriquecimento ilícito de terceiros. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente. Inciso 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Banca CESP, analista 2014. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Banca CESP, escrivão 2013. As penas aplicadas a quem comete ato de improbidade não podem ser cumuladas, uma vez que estaria o servidor sendo punido duas vezes pelo mesmo ato. Item errado. Lei nº 8.429, artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Banca CESP, FUB, analista 2014. Aquele que exercer, mediante designação, função transitória sem remuneração na Universidade de Brasília, poderá responder por ato de improbidade administrativa. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Observação: nas condições da questão,
poderá sim responder por ato de improbidade administrativa. IBAD, Agente de Polícia Civil 2017. Consoante a Lei de Tortura, Lei nº 9.455, de 97, é correto afirmar que a Lei de Tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Item correto. Lei nº 9.455, de 97, artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. O S, Assistente Social, Pedagogo, Psicólogo 2017. O disposto na Lei Federal nº 9.455, de 1997, Lei da Tortura, aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Item correto. Lei nº 9.455, de 97, artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Embasa, Engenheiro 2017. Sobre as previsões expressas da Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, é correto afirmar que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Item correto. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º. Constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Fundação La Salle, Agente Penitenciário 2017. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão de vítima ou de terceira pessoa, constitui em: letra A, crime de imprensa; letra B, crime de tortura; letra C, crime de constrangimento ilegal; letra D, crime de lesões corporais; ou letra E, crime contra a liberdade individual. A alternativa correta é a letra B. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º. Constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. IBAD, Agente Penitenciário 2017. Sobre o crime de tortura, é correto afirmar que aquele que se omite em face de uma conduta que configura tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena do crime de tortura. Item errado. Lei nº 9.455, de 1997, artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas,
quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Observação: pena da tortura, reclusão de 2 a 8 anos. Bancacesp, Procurador do Estado, 2017. No que concerne ao crime de tortura, é correto afirmar que a legislação especial brasileira concernente à tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos em território nacional. Item errado. Lei número 9.455, de 97, artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Bancacesp, Polícia Federal, 2018. Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidades. Item errado. A autotutela não se aplica ao judiciário, quando nos exercícios da função jurisdicional, mas sim à administração pública. Bancacesp, IFF, 2018. Os atos da administração pública devem obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos. Tal característica se refere ao princípio da moralidade, sendo este pressuposto de validade de todo o ato da administração pública. Item correto. Sempre que nos referirmos a algo ético, teremos o princípio da moralidade como referência, pois o princípio jurídico da moralidade exige respeito a padrões éticos de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade na prática diária de boa administração. Bancacesp, PGM, 2018. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Item errado. O princípio da juridicidade decorre de uma ampliação do conceito de legalidade. Conforme Maria Silvia Zanella de Pietro, por este princípio, além da submissão à lei, a administração deverá observar os princípios constitucionais e demais atos normativos, ampliando a possibilidade de revisão judicial de seus atos. Pela juridicidade, o controle judicial vai além do mero controle de legalidade, abrangendo todo o ordenamento jurídico, leis, atos normativos, princípios e etc. Logo, a margem de liberdade da administração fica mais restrita. Bancacesp, STJ, 2018. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Item errado. Lei 9.784, de 99. Nos processos administrativos, deve ser adotada a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, sendo, contudo, expressamente vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Conclusão: nem mesmo o interesse público pode excepcionar essa medida. Bancacesp, STM, 2018.
O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos, os quais devem estar presentes em sua conduta. E tem errado. O princípio que exige atuação conforme preceitos éticos é o da moralidade. O princípio da impessoalidade exige que a atuação administrativa tenha como foco a finalidade pública, com atuações isonômicas e sem promoção pessoal de autoridades. Banca CESP, CGM João Pessoa, 2018. Decorre do princípio de autotutela o poder da administração pública de rever os seus atos ilegais, independentemente de provocação. Item correto. O princípio da alta tutela estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. STF, súmula 346 e 473. Hoje, é ensinado ao aluno que ele tem que ler e reler todo o material que ele estuda, fazer resumo dos conteúdos, flashcards e muito mais. Bom, até aí tudo bem, né? Nada de diferente do modelo tradicional. Eu sei que ajuda e ajuda muito. Aí o preparatório libera muitos PDFs, muitas aulas, vídeos, e você fica perdido. É tanto conteúdo que você não consegue estudar direito. Mas se você é aquela pessoa que faz acontecer, fica tranquilo. Nada disso é errado. Você vai conseguir chegar no seu objetivo. Mas pensa no seu concurso. Vamos supor que são 100 vagas disponíveis, mais cadastro de reserva. Só que foram 4.000 pessoas que se inscreveram. 4.000 pessoas para 100 vagas. Se você fazer a conta junto comigo, 4.000 menos 100, 3.900. O que acontece com as outras 3.900 pessoas que não passaram no concurso? Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.